Graça e paz a todos. Amém. Tem alguém cansado aí, desanimado, gente? Não! Ninguém desanimado? Que beleza, porque senão vocês ouviam aqui, ó. Desanimado, não, não, não. Desanimado, não, não, não. Dores, tristezas podem surgir, com Cristo alegre vamos seguir. Desanimados, não, 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 não. Ninguém desanimado aqui, amém? Amém. Você que está online também, trate de se animar. Então, se hoje você se sente assim, meio desanimado, meio para baixo, preste atenção que hoje Deus fará algo novo na sua vida. Aleluia, aleluia. Aí você sairá daqui renovado, transformado, curado, aliançado, saudável, para a honra e glória do nosso Deus. Amém. E sabe por quê, amados? Sabem por quê? A palavra de Deus diz assim, que onde há 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele ali está. Então o Senhor está presente aqui, o Espírito Santo de Deus está movendo aqui em nosso meio, aleluia? Aleluia. E onde Ele se move, algo novo acontece. Hoje a igreja está aqui, ó, participativa. Então, onde a sua palavra é ministrada, vidas são transformadas, renovadas, restauradas, para a honra e glória do seu nome, amém, né? E sabem por quê? Vocês sabem por quê? Alguém desconfia? Por que acontece essa transformação, esse renovo? Porque Ele é a fonte do renovo. Ele é a fonte do renovo. Isaías 11, capítulo 11, versos 1, diz assim: do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Quem é esse? Jesus. É o Filho de Deus. Ele foi chamado, gente, o homem do renovo por Isaías. E Ele envia o seu Espírito Santo para encher os nossos corações, amém? E faz tudo novo, tudo novo. Então abra sua Bíblia agora, lá em Isaías, capítulo 40, versos 28 até o 31. Amém? Todos acharam? Isaías 40, 28 a 31. Então vamos ler o texto, vamos ficar em pé? Diz assim a palavra do Senhor: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços, os de exausto, caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Feche seus olhos, vamos estar orando. Pai querido, eis aqui a porção da Tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, de coração aberto, para que o Senhor possa ministrar a nossa vida, Senhor, lá no mais profundo, Senhor. Repreendemos em Teu nome todo roubo da palavra, Senhor. E o que o Senhor possa, com o Seu Espírito Santo agora, mover entre nós aqui, transformar as nossas vidas, que esta palavra possa vir de encontro, Senhor, ao nosso coração, possa trazer renovo, restauração, para a honra e glória do Seu nome. Amém e amém. Podeis assentar, meus amados.
Todos nós sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, né? Foi falado aqui na frente, né? A Lília deu testemunho, tempos difíceis, não é, Lília? Não é fácil, eu creio que todos estão enfrentando esses tempos difíceis. Eu vou pedir um favorzinho, dá para ou desligar ou colocar vento contrário, porque esse vento aqui está vindo muito assim, ó, e aí eu não consigo respirar. Então, como eu tenho assim problema com a respiração, ou eu falo ou eu respiro. Não dá muito certo. Obrigada. Então, nesses tempos difíceis, amado, nós sabemos que com o avanço aí da tecnologia, o mundo está cada vez mais acelerado. É verdade ou não é? As pessoas correm contra o tempo e querem dar conta de tudo. Nossa, e ninguém dá conta de nada, não é? E é um desespero, né? Porque você fala, mas no passado eu fazia tantas coisas, eu conseguia fazer isso, conseguia fazer aquilo, e agora eu não consigo fazer nem metade do que eu fazia antes. E às vezes a gente fica para baixo por conta disso, né? E aí o que a gente vê são pessoas cansadas, pessoas fragilizadas, pessoas estressadas, né? Enfermas no corpo, na alma, no espírito. E é isso que está acontecendo. Essa semana nós vimos aí pessoa que botou fogo no corpo. O estresse político foi tanto, né? As coisas que estão, as pessoas ficou tão decepcionadas que botou fogo no corpo. Perdeu a esperança. Para ver como é triste isso, como as pessoas estão sem Deus, estão ficando estressadas, doentes, enfermas, a ponto de tirar a sua vida, por conta de coisas que estão acontecendo aqui. A gente deveria confiar em Deus, não é? E isso está acontecendo e nós estamos vendo isso. O trabalho aumentou, as exigências também, não é? E por causa dessa agitação, gente, o cansaço vem tão forte, mas vem tão forte que às vezes nós achamos que não vamos aguentar. Nós achamos aí que, olha, se pudesse jogar para cima e sair correndo, acho que a gente jogava tudo para cima, né? E de vez em quando eu falo isso, minha mãe, olha, se desse eu jogava tudo para cima e saía correndo. Fugia, pelo mundo afora, não quero saber de mais nada. Né? O estresse, o cansaço, o esgotamento. E esse cansaço físico, gente, chega tanto ao extremo que tem gerado assim, sabe, um cansaço emocional e espiritual. Para vocês verem como o físico também altera, né? O emocional e o espiritual altera o emocional e o físico também. E quando isso acontece, nós precisamos entender que precisamos da ajuda do Espírito Santo. Precisamos buscar a ajuda do Espírito Santo para um renovo, antes que a gente adoeça. E o texto nos chama a atenção para alguém que não se cansa. Vocês viram que nós lemos? Alguém que não se cansa. Enquanto nós nos cansamos, o nosso Deus não se cansa. Embora lá em Gênesis capítulo 2, no versos 2 e 3, esteja escrito assim: no 7º dia, Deus já havia concluído toda a sua obra. E nesse dia, descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Assim está escrito ali. Vejam bem, ele descansou da sua obra. Não porque ele se cansou, não porque Deus se cansa, mas porque ele havia terminado a sua obra, cessou as suas atividades com a criação. Agora, no texto de Isaías, ele se dá a conhecer. Ele se revela como Deus que não se cansa. Um Deus que trabalha de dia e de noite. Deus não se cansa, meus amados, de nos amar. Seu amor é incessante, é eterno,
Ele nos ama apesar dos nossos pecados, apesar de nós nos distanciarmos dele, apesar de nós não fazermos a sua vontade. Deus é amor, e na sua infinita bondade, Ele nunca desiste de nos amar. Louvado seja Deus. Amém. E Deus não se cansa também de nos dar sempre uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Tem gente que diz aí, né? Deus é o Deus da segunda chance. O diabo não teve essa chance. Hoje eu estava falando para os meninos que estavam andando comigo hoje, na escola dominical. Hoje foi gostoso, né? Foi uma caminhada no shopping, sem ninguém no shopping, quase as pessoas entrando no trabalho ali, e nós passeando e falamos sobre a alma, o espírito, sobre o corpo, sobre o que o inimigo fez, sobre quem Deus é, onipotente, onipresente, né, Murilo? Onisciente. Tiveram uma aula maravilhosa, e andando e a gente conversando, e acho que todo mundo olhando pra gente. Esses daí são doidos, né? Porque acho que escutaram nossa conversinha, né? E no final teve direito a um sorvetinho gostoso, né? Não podia faltar o sorvetinho, né? E aí o pessoal, os adolescentes que faltaram na aula hoje, chuparam o dedo, né? Chuparam o dedo. E vai ser assim, de supetão eu vou, agora vamos para o parque, agora vamos para no seu lugar, e nós vamos andar caminhando e vamos ensinar a palavra de Deus, assim como Jesus fazia, né, com o povo. É muito gostoso. Quem dera pudéssemos fazer isso tudo com a igreja, né? Saímos aí caminhando e falando, e aí mais gente ia entrando no grupo e ouvindo a conversa, né? Ia ser maravilhoso, né? Evangelizar as pessoas dessa maneira. Fica uma sugestão aí, viu? Dos professores dos adultos aí, quem sabe saindo e conversando e falando, e o povo de olho na escuta, querendo ouvir o que vocês estão falando, né? Que lá foi meio assim, né? Isso é muito bom. Então, nosso Deus é o Deus da segunda chance, tá? Quando nós nos arrependemos, nos voltamos para Ele, Ele perdoa os nossos pecados, passa a borracha em tudo, né? E nos aceita de braços abertos. Ele está ali nos esperando de braços abertos, amados. É assim como foi com o pai do filho pródigo. Lembra da parábola que Jesus contou? Que ele recebeu o filho arrependido com o braço aberto, abraçou o filho, beijou o filho, pôs um anel no dedo do filho, colocou umas sandálias novas, deu roupas novas e ainda preparou um banquete para ele. Olha só. E Lucas registra essa parábola contada por Jesus para nos lembrar que Deus nos ama, que Ele nos concede sim uma segunda chance, se nós nos arrependermos e nos voltarmos para Ele. Há necessidade de nos voltarmos para Ele para que tenhamos uma segunda chance. E Lucas também registra no capítulo 13 a parábola da figueira. Nessa parábola, um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e ele foi procurar o fruto nela, mas não achou nenhum. E por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho aqui procurar fruto nessa figueira e não acho. Então corte-a. Para que deixá-la inutilizar a terra? E aí respondeu o homem: Senhor, deixa por mais um ano. Eu cavarei ao redor dela, adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte. Olha o que Deus faz, dando uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Gente, naquele tempo, a árvore frutífera era símbolo de uma vida reta, era símbolo de uma vida produtiva. Então Jesus está nos ensinando com essa parábola que Ele dá sim uma segunda chance para sermos retos e produtivos. E Ele está lá adubando, colocando, né, tudo que é possível para a gente dar fruto. Ele vem com o Espírito Santo, vai colocando lá a sua palavra, tudo vai ministrando no nosso coração. Mas se mesmo assim
a gente não der fruto, aí nós temos que entender que Ele vai cortar. Nós temos que aproveitar a segunda chance que Ele nos dá, porque Ele não vai tolerar isso para sempre. Ele não vai tolerar você andando em pecado para sempre. Ele te dá a segunda chance agora de se arrepender e se voltar para Ele. Você não sabe se amanhã você ainda terá essa chance. Ele não vai tolerar isso para sempre. Vocês viram ali na parábola: se não der fruto, corta. O Senhor quer nos renovar, mas a gente precisa querer. Ele quer que a gente dê fruto, mas nós precisamos querer. Gente, como vocês veem, Deus não se cansa de nos amar. Deus não se cansa de nos dar uma segunda chance. E nem tampouco Ele se cansa de nos ouvir. Seja qual for o horário, você pode se dirigir a Ele em oração, e Ele vai te ouvir. Por isso Ele nos ensina na sua palavra a buscar, a pedir e a bater. E ainda Ele fala insistentemente, assim como Ele ensina lá na parábola da viúva persistente, que ela ficava importunando o juiz até que o juiz fez justiça. E Ele diz assim também ao Pai: se vocês pedirem, se vocês baterem, se vocês buscarem, Ele ouvirá. Então essa parábola nos ensina a persistir em oração, porque Ele ouvirá. Ele ouvirá. E assim Deus disse através do profeta Jeremias: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Deus é um Deus de promessa. Nós não cantamos isso? Deus é um Deus de promessa, e Ele cumpre a sua promessa. Se você invocar o Senhor, Ele te ouvirá, com certeza. É maravilhoso saber que nós temos um Deus que não se cansa, um Deus que está atento a cada um de nós. Ele está prontinho para nos ajudar em tudo que a gente precisar. Ele não se cansa, Ele não se abate, Ele não perde as suas forças. Nós sim, nós nos cansamos, nós nos abatemos, nós perdemos a nossa força. Mas a palavra diz que no Senhor encontramos o descanso, o renovo, o fortalecimento que tanto a gente precisa. No versos 29 nós temos outra revelação. Ele é o Deus que renova as nossas forças. Renova as forças ao cansado e ao abatido. Diz lá: faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Amados, o Deus que não se cansa tem poder para renovar as nossas forças. Olha lá, não é da sua vontade que a gente viva cansado, viva estressado, abatido, cabisbaixo, porque Ele sabe que isso afeta a nossa saúde física e espiritual. Então é normal os idosos se queixarem de cansaço, falta de vigor, não é? Mas como eu não sou idosa, vocês não me veem cansada, né? Estou sempre aqui, né? As três aqui estavam pulando, muito bem idosa. Que isso? Vocês não são idosa nenhuma. Estava aqui, olha aqui, cantando, louvando a Deus, né? Que maravilha. Quase que eu subi aqui para fazer o gestinho. E Gabriel Silva. Quase que eu subi aqui para fazer também. Não é? Um gestinho, né? O RG aqui não manda não. RG aqui não manda não. Tá? Nada de cansaço, nada disso, tá? Os idosos, ele renova o vigor, gente, tá? Vocês viram, só prova viva, vigor, tá? Mas aqui o Senhor diz que também os jovens se cansam, e se fadigam,
e os moços de exausto caem. Gente, os moços caem. Os idosos não caem, não. São os moços que caem. Se cansa a tal ponto de se fadigar e cair. Gente, esse trabalho em excesso, essas correrias, não? As tribulações da vida, não é? Eu acho que os jovens são meio assim, né? Olha, a gente precisa dar uma liçãozinha, viu, Lilian? Nós vamos dar uma liçãozinha aí nos jovens, tá? Gente, nós sabemos que o corpo tem limites. Mas ainda bem, né? Que não há limites para Deus. Opa, glória a Deus. Não há limite para Deus, gente. Tá? Nem para o poder de Deus não há limite. E como diz, né, o verso 31, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, né? Aqui nós encontramos o remédio de Deus para nós, para o nosso estresse, para o nosso cansaço físico e espiritual, amados. Esse é o remédio de Deus, tá? E um remédio para a gente ter uma vida avivada, cheia do Espírito Santo. Olha lá que maravilha. Esperar no Senhor é o que, gente? Esperar no Senhor. O que vocês entendem por esperar no Senhor? Alguém arrisca? Isso! Confiar! Maravilha! Já ganhou um sorvete. Pastora vive dando prêmios, né? Muito bem. É isso daí. Então, gente, olha, esperar, tá? É confiar. E confiar os problemas a Deus. Se nós temos problema no dia a dia, é a gente colocar sobre Ele aqueles problemas. Ele não disse isso? Que está cansado, abatido, né? Sobrecarregado, né? Traga para mim. Traga os seus fardos, eu carregarei os seus fardos. O Senhor falou isso. Lance sobre mim toda a sua ansiedade, todo o seu fardo. E a gente insiste em carregar o fardo, né, gente? Olha, uma certa vez eu ouvi um pastor dizendo assim, que uma pessoa deu carona para um senhor que estava andando na estrada com um fardo enorme nas costas, e ele carregando, e ele passou de caminhonete lá, né, e falou assim, deixa eu dar uma carona, né, para ele. Parou, falou, pode subir aí. O cara subiu. Aí ele começou a dirigir, de repente ele olha para o espelho, mas o cara continua com o fardo nas costas. Era para ele colocar no chão, ficar segurando, ficar à vontade, sentar, ficar à vontade, mas ele insiste em carregar o fardo. Gente, e às vezes nós estamos fazendo igualzinho. Parece que o fardo é meu. Ó, tá aqui. Eu não solto de jeito nenhum esse fardo. Gente, o Senhor disse que é para jogar esse fardo, tirar esse fardo das nossas costas, jogar sobre Ele. Eu gosto muito daquela passagem lá em Colossenses 2, que ele fala, agora que vocês aceitaram o Senhor Jesus como Salvador das suas vidas, depositem nele, lancem sobre Ele todo o seu dia a dia. Ele fala isso, seu dia a dia, seus problemas do dia a dia. Confie no Senhor para os problemas do dia a dia. Ele fala isso lá na linguagem viva. E eu gosto muito disso daí, para a gente entender que se nós estamos cansados, sobrecarregados, precisamos entregar para aquele que falou que cuida de nós, aquele que tem cuidado, e Ele cumpre as suas promessas. Ele cumpre. Ele vai cuidar da gente, Ele vai tirar aquele fardo. E Ele não fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará? Se Ele falou isso, nós temos que confiar que Ele vai fazer aquilo que a gente nem imagina, não é? Esse é o nosso Deus. É maravilhoso saber que a sua promessa de fazer forte ao cansado, multiplicar as forças ao que não tem vigor, se cumprirá em nossas vidas. Amém? Se nós crermos nele, tá? Então, quando nos sentimos assim, amados, sem força, ou as forças estão acabando,
E a gente está cabisbaixo. Lembra que eu falei que não pode ninguém entrar assim, ó, com o sorrisinho para baixo? Todo mundo tem que entrar aqui na igreja com o sorriso de orelha a orelha. Lembra que eu falei disso? De orelha a orelha, tá? Por quê? Não pode dar vez para o inimigo. Sabe, os problemas estão aí. Mas no Senhor nós temos alegria. Então nós temos que andar alegres, apesar dos problemas. Se eu for contar tudo que eu tenho aqui, o pessoal vai chorar e a igreja todinha vai começar a chorar. Não. Tá? Não pode, de jeito nenhum. A graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor nos basta. Eu creio nisso. Por isso nós vamos andando e vamos fazendo, e o Senhor vai dando forças, vai dando vigor para a gente, né? Vai multiplicando as nossas forças. E isso é muito importante, a gente reconhecer os sinais de fadiga, tá? Na vida espiritual e correr para os braços do Senhor. Você tem que identificar a falta de ânimo para orar, de ler a Bíblia, de buscar a Deus, de ir para a casa do Senhor, né? Então tem muita gente que às vezes não vem para a casa do Senhor, não vem na escola dominical, não vem no culto, não tem nem prazer de tomar a ceia, porque está cansado, fica na cama dormindo, mas descansa? Vai continuar cansado, vai continuar cabisbaixo, vai continuar com o problema do mesmo jeito. Mas agora quando a gente vem para a casa do Senhor, gente, a alegria é maravilhosa. Principalmente quando a gente vai ter uma aula dessa que nem foi hoje. Não é, Murilo? Aí, nossa, o contágio fica super contagiante, né? Muito bom. E muda tudo, gente. As dores passam. Às vezes eu venho com dor, chegar aqui, passou. É assim. Então se está com dor, toma um remedinho e vai para a igreja. Não deixa a dor te dominar. Não deixa o inimigo por coisas na sua vida impedir a bênção. Porque na casa do Senhor, o Espírito Santo se move ali. E você vai ser abençoado. Você vai ser abençoado. E você perde a bênção muitas vezes. Então isso que a gente precisa entender. Sabe, identificar toda essa falta de desejo de estar na casa do Senhor, essa presença de pensamentos negativos que vem, né? A ausência de reconhecimento de que a responsabilidade dessa situação é nossa. A gente fica pondo a culpa nos irmãozinhos, a gente fica pondo a culpa na igreja, mas o culpado somos nós mesmos. Tá? Ah, a igreja está meio assim. Ah, o fulano está meio assim. Não, sou eu mesmo. Ah, eu não tenho mais amizade com fulano, não tenho mais não sei o que lá. Por quê? Você deixa de vir para a casa do Senhor. Como é que você vai ter amizade com a turma? Como é que você vai ter comunhão? Se você não está em todos os lugares, em todos os ambientes que as pessoas estão. Tem condição da gente ter amizade? Não. Para ser amigo, você tem que andar junto. É verdade ou não é? Então, se você deixa de andar, você perdeu a amizade. E aí você se sente um passarinho fora do ninho. E aí você vai para outra igreja porque pensa que lá você vai achar amizade. Vai acontecer a mesma coisa. Vai chegar uma hora que você vai falar, não, aqui também não me serve. E aí você vira aquele crente surfista. Vai surfando de igreja em igreja, de igreja em igreja. Né? E não é isso que Deus quer. Nós precisamos aprender a esperar. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, não é isso? E um certo poeta, esse poeta sabiamente ele diz que é na hora da espera que se revelam os homens. Oh, que importante, né? Na hora da espera é que se revelam os homens. Diz que os fracos desanimam, os traidores se cansam de fingir, os levianos mudam de pouso e os impacientes se irritam. E pouco a pouco só vão ficando os fortes. Olha o que ele diz. E é assim mesmo, né? Quantas vezes eu estava na fila, não me lembro se é de supermercado o que era. Aí uma fila grandinha, o pessoal, essa fila, vou embora. De repente ele virou lá, abriu outro caixa do lado lá, saiu todo mundo com as compras. E o cara abandonou as compras lá e foi embora. Perdeu a benção. Não tem paciência, não espera, não sabe esperar. E diz que quem é apressado come
cru, né? O pessoal fala isso, quem é apressado come cru. É bem aí. Então, gente, crentes firmes na vida espiritual são aqueles que aprenderam a esperar no Senhor. Não é qualquer pessoa, é esperar no Senhor. Então eles aprendem logo cedo que suas forças são renovadas. Eles aprendem que na medida, né, em que eles vão se achegando mais ao Senhor, vão conhecendo mais a palavra do Senhor, eles vão aprendendo a esperar a hora do Senhor agir. Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Por isso que nós temos que saber esperar. Deus tem todas as coisas boas para nos dar, mas no tempo dele, não é no nosso tempo. Por isso que ele fala, ele já prometeu dar tudo, ó, pode pedir, eu vou dar, mas depois, mas para um pouquinho, mas daqui a pouco ele chega lá e fala assim, ó, mas vocês têm que esperar, vocês têm que aprender a esperar. Aí você fala, não, esperar não é comigo, Deus. Aí vai perder a bênção. Tem que saber esperar. Deus tem tempo para todas as coisas, amém? Então, na medida em que esperamos, somos renovados. Porque a renovação não é feita às vezes assim, ó, puf, não. Vai aos poucos. Cada dia é como se fosse um vaso na mão do oleiro. Ele vai te transformando, ele vai te renovando, né? E aí uma hora você vai ver que se você está voando que nem uma águia. E nós precisamos aprender a correr sem se cansar e a caminhar sem se fatigar. Para correr nós precisamos de preparo físico, não é, amados? Senão você pode ter um ataque cardíaco, tá? No reino espiritual também não é diferente. Nós precisamos nos exercitar. Nós precisamos da oração, nós precisamos da fé, nós precisamos da comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. Nós estamos nos exercitando, aprendendo a palavra e colocando em prática. E aí nós vamos caminhando na realização da obra de Deus. É isso que o Senhor quer de nós. Mas se nós não fizermos isso, nós vamos nos cansar. Vamos ficar esgotados. Porque tudo que nós estivermos fazendo vai ser pela nossa força, pela nossa vontade. E não, tudo que nós fizermos tem que ser na força do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Amém? Não pelas nossas forças. Nós temos que aprender isso. Por isso que não dá certo. Um importante escritor evangélico, Paul Tournier, não sei assim que se fala, ele conta que a sua própria vida foi profundamente mudada quando ele decidiu tomar meia hora diariamente para um recolhimento devocional. Ele descobriu que é mais importante encontrar a Deus do que apenas falar sobre Deus. E às vezes a gente está aí na ânsia, quer falar sobre Deus, mas nós não encontramos a Deus ainda. Não estamos cheios do Espírito Santo, por isso a gente se cansa. Não confia nele os problemas. E Jesus, gente, teve uma vida agitada. Só de estar escrito ali, que se a vida dele toda fosse escrita num livro, não teria papel suficiente, né, para escrever o livro. Diz que ele não tinha, né, nem travesseiro para recostar a cabeça. Ele não tinha tempo, mas ele achava tempo para buscar o Pai. Saía até de madrugada, subia as montanhas, porque aí ninguém ia segui-lo, e lá ele se recolhia com o Pai, para orar, para falar, e voltava todo renovado, com as forças renovadas para uma nova missão, um novo dia. E às vezes a gente se preocupa mais em dormir do que orar, do que ter um tempo de oração, ter um tempo com Deus, mesmo que seja de madrugada. Não, eu não quero dormir, ou não, eu preciso fazer isso. Então a gente não tem tempo. Ele fez tudo
porque ele estava cheio do Espírito, porque ele buscava o Senhor, ele buscava o Pai, ele renovava suas baterias. E a águia é citada aqui nesse texto, gente, porque ela nos dá um exemplo muito forte do que é renovar. Quem conhece a história sabe muito bem. E ela traz umas lições de renovação da nossa vida espiritual, tais como: pare tudo e tire um tempo para se renovar. O que isso diz para nós? A águia, chega uma hora que ela tem que parar, ela tem que subir lá no alto, se esconder lá, para arrancar todas as suas penas e arrancar o seu bico, porque senão ela não vai viver muito tempo. É um processo doloroso, mas ela se prepara para aquilo, ela sabe o tempo certo, e ela se retira para lá, tira todas as suas penas e bate o bico nas pedras até arrancar o bico. E demora dias, amados, para recuperar o bico, para nascer as novas plumagens. E o que nós aprendemos também com a águia? Suba a um alto monte para estar só. Suba um alto monte para estar só com Deus. Esse alto monte pode ser o seu quarto, pode ser lá no seu banheiro, pode ser lá passeando no meio do caminho, fazendo a sua caminhada, mas suba um alto monte para estar só com o Senhor. Nós temos que entender que lá no alto monte, a águia fica solitária, na mais alta montanha, mas ali ela está protegida. Ela pode descansar passando pelo tratamento todinho. E nós precisamos ver, isso é como estar acima dos problemas. Ela deixou todos os problemas e se retira ali. Nós também temos que ir mais alto, mais perto do Senhor, louvar o nome do Senhor Jesus, que nos ensinou: orarás a teu Pai em secreto, estar com Ele ali. Lembram-se de Moisés? Moisés, com a idade dele, com mais de 80 anos, gente, ele caminhou no deserto, sem se cansar. Ele subiu aquele morro lá, que acho que se eu um dia for lá, tiver o prazer de ir lá, visitar lá no Egito, acho que eu não vou conseguir subir aquele morro não, meu joelhinho não vai deixar não. Com mais de 80 anos, 120 anos, ele subiu, e lá se retirou, ficou dias e noite em jejum com o Senhor, e não sentiu fome, desceu de lá renovado, com o rosto brilhando, todos viam nele a luz de Deus, de quem esteve na presença do Senhor. Quando nós nos retiramos e estamos na presença do Senhor, o nosso rosto também brilha, tem brilho, os nossos olhos brilham. Então, se você não está brilhando, é porque falta você estar mais tempo com o Senhor, buscando o Senhor, para ser renovado. Isso é muito importante. Terceira lição que nós aprendemos com a águia: faça o seu sacrifício para mudar. Faça o seu sacrifício. Ela sabe que ela tem que se renovar, então ninguém vai tirar as penas dela, ninguém vai tirar o bico, ela mesma retira. Então você também precisa subir lá no alto monte com o Senhor, tirar todo o peso, todo o pecado, toda a tralha, tudo que amarra, tirar tudo, faça um sacrifício para estar com o Senhor, para ser renovado, amém? Se você anda bicudo, vai lá e tira o seu bico. Tem muito crente bicudo, tira o bico. Assim como a águia, amados, nós precisamos nos renovar. Nós precisamos renovar nossos lábios,
a nossa mente, o nosso corpo, as mãos, os pés, precisam ser renovados. E aí nós aprendemos mais uma lição: aprenda a esperar pacientemente. A águia espera 150 dias isolada para se recuperar, para ter a restauração completa, porque senão ela não vai conseguir voar, senão ela não vai conseguir pegar sua presa. E nós queremos que num piscar de olhos tudo se faça novo. Quantos dias você está na presença do Senhor pedindo para Ele te renovar? Você está tendo paciência? Você está esperando o renovo do Senhor? Quantos dias? Às vezes, passa uma semana e você fala: estou cansado, não vou orar mais não, não vou nem mais jejuar. O Senhor não me ouve, não me respondeu, continuo na mesma. Perdeu a bênção, perdeu a bênção. Você tem que esperar. Eu já tive resposta de oração muitos anos depois, gente. Muitos anos depois. E se eu tivesse parado, se eu tivesse desanimado, se eu não tivesse orado? E é bom quando a gente anota os pedidos, porque depois passa um tempo, você vai olhar: olha, Deus me respondeu isso aqui tal ano, Deus me respondeu aquilo tal ano. Você vai ver o que Deus fez. Anotem os seus pedidos para Deus e orem. E olhe, aprenda a esperar, aprenda a voar acima das tempestades, acima das nuvens, acima dos problemas. Isso significa você não pôr os olhos nos problemas. A águia, ela voa lá para cima para não pegar as tempestades, acima das nuvens. Que você possa aprender também com ela, tá? A voar longe das tempestades, tá? E aí, depois que passou, você pode voltar para o seu abrigo. Assim também devemos buscar mais a Deus, amados. Se a gente quiser ter essa proteção, quando vem as provações, nós temos que buscar a Deus, subir como águia. Quando enfrentamos situações de conflito e tivemos aquela vontade de fugir, né? Quando eu falei, né, de jogar tudo para cima e sair correndo, né? Que a gente saia um pouco, descanse a cabeça e ore para Deus. Entrega todos os problemas para Deus ali. Leia lá Colossenses 2 que você vai ver. Entrega os problemas de cada dia, confia nele. Peça para o Senhor te renovar, assim como a águia. Não é à toa que a águia é mencionada nesse versículo. Não é à toa. Nós temos muitas lições. Voar como águia. Alto, altaneira. A águia é bonita, não é? Linda, maravilhosa. Quando ela abre aquelas asas bonitas e voa, que coisa mais linda. Agora tem crente sendo galinha. Desculpe assim a forma de falar, mas a galinha fica ciscando. Não é galinha naquele sentido, não. Ó, galinha ciscando, por favor, não me leve a mal, tá? Não me leve a mal. A galinha, ela fica dando os pulinhos e ciscando, gente. Ela não voa alto. Ela não tem os projetos altos, não tem ambição, não entrega, ela se contenta com as migalhas que jogam para ela. É verdade ou não é? As migalhas. Agora a águia não, a águia é caçadora, e ela sai e tem um voo certeiro, pega a sua presa direto, e sai para ter uma linda refeição. Ela não aceita pouca coisa não. E assim nós deveríamos ser. Então, meu amado, tire um tempo, peça para o Senhor te renovar. Reflita aí sozinho sobre a sua vida. Dedique-se à oração, santificação, sacrifique o que for preciso. Abra mão da sua vontade, daquilo que é desnecessário muitas vezes. Busque mais o Senhor, seja paciente, saia da mediocridade, tá? Suba acima das tempestades, acima dos problemas, amém? Se hoje você se sente abatido, desanimado,
cansado, oprimido, sem fôlego, sem força, se sua vida física, financeira, emocional ou espiritual não vai bem, gente, e está em vias de um colapso, hoje é o dia que o Espírito Santo está passando por aqui, está se movendo no meio entre nós, e Ele fala: chegou o fim do teu cativeiro, chegou o fim de você ficar carregando esse peso, joga esse peso fora, joga todas essas coisas, esse lixo que está te oprimindo, voe como águia, confie no Senhor. Ele é a fonte do renovo, como nós lemos aqui, e Ele está presente aqui hoje, e Ele quer renovar você. Então que você se abra para Ele, abra o seu coração para Ele, deixa Ele ministrar na sua vida. Fala para Ele: vem, desce Espírito Santo sobre mim, desce, fala para o Senhor: desce Espírito Santo sobre mim. Vem, que o poder do Altíssimo vai te envolver. Vem. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Vai te envolver, amado. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Saltarás de alegria. Vem Espírito, Santo, me guiar. Vem Espírito Santo, restaurar. Vem Espírito Santo, teu Espírito renovará, e no teu corpo, tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Espírito
amado, não importa como é que você está, não importa como nós estamos, se estamos apenas arranhados ou se nós estamos num caco, o Senhor nos refaz. Com todo amor e cuidado, o Senhor vai te refazer, como se você fosse um vaso na mão dele. Ele vai com todo cuidado refazendo, moldando. Olha o que ele faz e te torna um vaso lindo, maravilhoso. E assim que ele quer fazer, ele quer te tornar uma obra-prima nas suas mãos. Você precisa querer isso para a sua vida. É o seu desejo que nós sejamos perfeitos, não um vaso quebrado, danificado, imperfeito. O Senhor quer ver a gente um vaso perfeito, lindo, maravilhoso para o Senhor. Por isso, se nós nos colocarmos na mão dele nessa noite, se nós abrirmos o nosso coração, Ele vai restaurar, Ele vai tirar tudo aquilo que está atrapalhando a tua vida, vai te fazer uma nova pessoa. Você vai se sentir totalmente renovado, mas você precisa querer, e você tem que ter a certeza que essa renovação que o Senhor vai fazer na tua vida vai ser completa. O Senhor não é Deus de fazer as coisas incompletas, amado. Ele terminou a sua criação e no 7º dia Ele descansou. Ele falou: encerrou tudo, já fiz tudo, criei o homem para a minha honra, para a minha glória. Então Ele faz as coisas completas. Ele preparou tudo, mesmo sabendo, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele sabia que o homem ia pisar na bola, que o homem ia errar, que o homem ia pecar, o homem ia se afastar dele. Mas Ele é o Deus amoroso que dá a segunda chance. E hoje é a segunda chance que você tem de ter sua vida renovada. Por isso, feche os seus olhos. Examine o seu coração. O que está velho aí dentro que precisa ser retirado? Que o Senhor precisa renovar na sua vida? O que é que Ele precisa tirar? Como é que está a sua vida? Está indo bem? Está tudo bem? Será que está um caco? Como é que está a sua vida? O Senhor quer renovar. Fala para o Senhor nesse instante: Senhor Deus, eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso do Seu renovo, Pai. Eu quero sair daqui renovado, transformado, aliviado deste fardo que carrego. Por isso eu estou abrindo o meu coração, Senhor, para a Tua palavra, para o Teu Santo Espírito. Senhor, vento do Espírito, entra aqui na minha vida, renova tudo, renova, perdoa os meus pecados, santifica a minha vida, renova a minha força, que o Senhor possa me ajudar a voar como águia, que eu possa sonhar os sonhos de Deus, que eu possa saber esperar no Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado de mim, que eu possa a cada instante estar falando: a Tua graça me basta, Senhor. Eu quero estar ali no topo da montanha com o Senhor, sendo renovado. Me ajuda, Senhor, a ter esse retiro espiritual contigo, a sentir a Tua presença, a sentir o Teu agir na minha vida. Eu não quero sair daqui o mesmo. Eu quero sair daqui renovado, liberto de todo pecado, liberto de todo vício, liberto da opressão, liberto dos fardos que eu carrego. Eu quero colocar nas Tuas mãos, Senhor, todo esse fardo. Quero sair daqui aliviado. Eu quero estar no centro da Tua vontade. Eu quero fazer aquilo que o Senhor propôs para mim.
Eu não quero estar em outro lugar que não seja diante de Ti, na Tua presença, cumprindo aquilo que o Senhor propôs para mim. Senhor, me ajude a buscar esse renovo no Senhor, a buscar forças para continuar as lutas do dia a dia. Que eu possa sair de lá do topo desta montanha com o rosto brilhando, brilhando. Que eu possa transmitir essa luz de Cristo para todos. Que todos possam ver Cristo em mim. Que possam ver as maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida. Que o Senhor faça grandes milagres, Senhor. Confiamos em Ti, Pai. Depositamos a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor faça esse grande milagre, o milagre da renovação, da transformação. Obrigada, Senhor, por tudo. Eu confio, Senhor, sabendo que o Senhor está operando. Amém, no nome de Jesus. Amém, amém. Amados, saiba que o Senhor está operando. Confia no Senhor. Agora tenha coragem. Tenha coragem de largar o peso. Não suba no caminhão carregando peso. O Senhor está te dando uma carona. Largue o peso. Amém? Largue o peso. Seja renovado. Você possa cantar.